Amém, irmãos? Amém. Amém. João, capítulo 9, versículos 24 ao 25. Então chamaram novamente o homem que fora cego e disseram-lhe: dar glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. E ele respondeu e disse: se é pecador ou não, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. Glória a Deus, louvado seja Até aí, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, aqui retrata a passagem de um homem que era cego de nascença. Este homem nasceu cego, não tinha a visão desde o seu nascimento. E Jesus faz um milagre na vida deste homem. Abre os olhos deste homem. Jesus ali faz uma lama com a sua saliva, coloca nos olhos daquele homem e manda ele se lavar no tanque de Siloé. E ali ele vai, lava o seu rosto e a sua visão é restituída, volta a visão. Aquilo que ele nunca teve acontece, a visão dele se abre. E este homem, quando começa a enxergar, este homem encontra várias barreiras. Aquelas pessoas que andavam com ele ali mendigando na porta do templo, questionava se era ele mesmo, se era outro homem. Outros diziam que era, outros diziam que não era ele. E ele gritava dizendo que era ele mesmo, que estava vendo agora. E assim levaram este homem até os fariseus, os principais dos sacerdotes, os homens mais importantes daquela época de Jesus, os religiosos. E ali eles questionaram este homem várias vezes, chamaram a sua família para ver se realmente aquele homem foi nascido cego. E a família diz: não, ele era cego. Agora nós não sabemos o que aconteceu com ele. Perguntai a ele já é de idade grande, ele responde por si. E aquele homem testificava do que aconteceu na vida dele. E os fariseus ali colocou aquilo na parede e disse: rapaz, dá glória a Deus, fale a verdade diante de Deus. Quem foi que abriu seus olhos? Você era cego mesmo? E este homem continua afirmando: eu não quero saber que se este homem que me fez a visão restituir minha visão é pecador, se não é. Eu quero dizer, eu quero clamar que eu era cego, agora eu vejo. Oh, glória a Deus. Irmãos, este fato aqui aconteceu em nossa vida. Não na forma física, de ter a visão escurecida, ter nascido cego. Não nesta visão, mas no fato do Espírito. A ter nascido, a vindo a este mundo em pecado, a estar vivendo neste mundo longe de Deus, porque a palavra de Deus diz, Romanos fala sobre isso, estávamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. O pecado nos desligou de Deus, não tínhamos comunhão com Deus, achávamos que tínhamos comunhão com Deus, nos prostrávamos diante de imagens, achando em nós que isso era Deus, que isso fazia a vontade de Deus. Estávamos completamente errados. Cegos não de nascença, mas cegos espiritualmente, no espírito. Eram cegos, caminhavam por caminhos que não sabíamos, adorávamos deuses que não conhecíamos. Um Deus de barro, um Deus de gesso, um Deus de madeira. Ajoelhávamos diante dele, oferecíamos oferendas a eles. Estávamos cegos, irmãos, cegos, longe de Deus, destituídos da glória de Deus. E a palavra diz, em Romanos, também retrata isso, que o salário do pecado é a morte. Estávamos condenados à morte. Morte, não fala morte física, mas a morte espiritual, que é a segunda morte. Que Jesus retrata muito sobre isso. A segunda morte, que é a verdadeira morte, a morte do Espírito. Então estávamos nesta caminhada. Mas um dia, Jesus veio sobre nós. Glória a Deus. Ele nos avistou, irmãos. Ele veio, nos avistou e se deparou com cada um de nós, fez um lodo com sua saliva, passou em nossos olhos e disse: vai se lavar. E nós fomos, nos lavamos.
Fomos lavados, irmãos, com a água pura e cristalina de Deus. E quando nós fomos lavados, esses nossos olhos foram abertos. E agora enxergamos a verdade. E agora contemplamos a verdade, que é Cristo Jesus. Quando ele diz que eu, Cristo, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós entendemos estas palavras pela ação do Espírito Santo que abriu nossos olhos. Estamos aqui hoje reunidos, louvando a Deus. Deus é Espírito, nós não podemos ver Deus, não podemos pegar. Mas pela fé, sabemos que Ele está no meio de nós. Glórias! Pois a sua palavra diz, não tiver 2, 3 falando meu nome, aleluia, ali eu estarei. Jesus. E Ele está aqui no meio de nós. Cremos, seu Espírito está nos revestindo, pois somos templos do Espírito Santo de Deus. Aleluia, o Senhor abriu nossos olhos, assim como abriu os olhos deste cego de nascença. E aqui a palavra de Deus retrata, irmãos, o homem cego. João 9, de 1 ao 3. E quando Jesus passou e viu um homem que era cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Este homem ou seus pais? Jesus respondendo, nem este homem pecou, nem os seus pais, mas para que nele se manifestasse as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. E enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Irmãos, aqui Jesus já passando por um local, os discípulos avistam este homem cego e diz, Senhor, quem foi que pecou para que este nascesse cego? Foi ele ou foi os pais? Esta pergunta dos discípulos quebra toda a discussão de pecado hereditário. Pecar maldição hereditária, que quebra tudo. Jesus diz, nem ele, nem os seus pais, mas que a vontade de Deus se manifestasse na vida daquele homem. Então, este fato que aconteceu na vida deste homem foi para o nome de Deus ser glorificado na vida dele. E muitos viram o testemunho de Cristo, testificar que Cristo realmente era o Filho de Deus. Então, este homem é tomado por Cristo e Cristo abre os olhos deste homem. Agora, irmãos, o que nós devemos entender que nós também estávamos cegos. Cristo abriu nossos olhos. Ele veio e nos libertou da cegueira. E hoje nós enxergamos a verdade. E agora, enxergando a verdade, irmãos, nós agora temos que ajudar outros também ter os olhos abertos. E como é que nós vamos fazer isso? Será que sabemos o que fazer para abrir os olhos de outro? Jesus diz aqui, irmãos, o trabalho, João 9, 4 ao 7. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, enquanto nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a sua saliva e ungiu os olhos do homem cego com lama. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Jesus vai trabalhar na vida deste homem, irmãos. Aqui também, irmãos, nos leva a entender que nós também temos um trabalho. Nós tivemos os olhos abertos e agora entendemos pela palavra de Deus que nós temos um trabalho. O Senhor diz em sua palavra, eu devo fazer a obra daquele que me enviou.
Nós sabemos pela palavra de Deus que o cristão tem trabalho aqui nesta terra. Pois ele estava preso, foi liberto, agora o trabalho dele é libertar outros. E como eu vou libertar outros? Pregando a palavra da salvação. A palavra que antes você ouviu e esta palavra te libertou. Você teve os olhos abertos através da ação da palavra. O Espírito Santo fez você entender a palavra de Deus. E entendendo a palavra, você teve os olhos abertos, foi solto do cativeiro. E agora o nosso trabalho é levar outros a ser libertos. É levar outros a ter os olhos abertos, assim como nós temos hoje. Mas Jesus diz, enquanto é dia, enquanto nós podemos pregar o Evangelho, devemos pregar a palavra de Deus. Enquanto é dia, enquanto está podendo. Chegará o tempo que nós não vamos poder abrir a boca. Não vamos poder sair com a Bíblia na rua. Não vamos poder se manifestar que somos cristãos. Tudo que está aí sobre esse sistema sobre a terra, esse sistema mundano, já está caminhando para isso. Para a gente não ter a liberdade de fazer um culto. As igrejas serão controladas. Então Jesus diz, trabalhe enquanto é dia. Enquanto é dia. Pois a noite vem quando nenhum homem pode trabalhar. E Jesus diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Irmãos, quem é que está sobre você? Você recebeu Cristo em seu coração. E agora a palavra de Deus nos confirma que nós somos templo do Espírito de Deus. A luz está sobre nós. A luz se fez em cada um de nós. Todos aqueles que aceitaram a Cristo, depositaram a confiança no Senhor. A luz de Deus está sobre nós. Então nós podemos ser luz para outros que estão na escuridão. Jesus diz, irmãos, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto Ele está aqui, sabemos que um dia o Espírito de Deus irá sair desta terra. E ali quem estiver aqui vai estar perdido, pois não tem mais a esperança de conhecer a verdade. Então, enquanto nós estamos aqui, temos o privilégio de pregar o Evangelho, pregue o Evangelho, fale do amor de Cristo. Pois a luz de Cristo, que brilha na escuridão, está sobre nós. Nós devemos fazer o que Jesus fez, irmãos, E tendo dito isso, cuspiu na terra e fez uma lama com a sua saliva e ungiu os olhos do homem cego com lama. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Portanto, ele foi no seu caminho e lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Como nós vamos mandar as pessoas lavarem os olhos? É pregando o Evangelho, irmãos. Pregando a palavra da salvação. É esta palavra que vai lavar os olhos dos cegos. E eles vão ver. Eles vão começar a ver. E nós sabemos, irmãos, quando nós nos convertemos, temos nossos olhos abertos, fazemos o trabalho do Senhor, as dúvidas vão vir, as incertezas vão vir, as perguntas serão lançadas sobre nós. Aqui em João capítulo 9, versículo 8 em diante, portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, disse-lhe, não é este aquele que estava assentado mendigando? Alguns diziam, este é ele. Outros diziam, parece ser com ele, mas ele dizia, sou eu. Quando nós nos convertemos, irmãos, entregamos nossa vida ao Senhor, as perguntas, dúvidas, incertezas vão vir sobre a nossa vida, irmãos. Vão ser lançadas, as pessoas vão ter dúvidas se você realmente é um servo do Senhor, se realmente você faz o trabalho do Senhor. Mas qual é o nosso papel? Não ouvir estas dúvidas, essas incertezas. O nosso papel é dizer, sou eu. Glória a Deus. Sou eu. Eu fui transformado, eu fui mudado, minha mente é outra agora.
E devemos testemunhar diante dessas pessoas que nós tivemos uma transformação. Não por nosso querer, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Devemos abrir a nossa boca, irmãos, e dizer, sou eu. Muitas dúvidas vão vir, será que é ele mesmo? Será que aquele que estava ali assentado conosco, mendigando, é ele mesmo? Um vai dizer, sim, é ele. Outro vai dizer, parece com ele. Mas você tem que afirmar, sou eu. Glória a Deus. E ao fato de você afirmar, sou eu, você vai mostrar o que Cristo fez na sua vida diante daqueles que estão cegos, irmãos. Também as provações virão. As provações virão para você sair do caminho do Senhor, para você desistir. Aqui em João 9, 13 em diante... E diziam-lhe, portanto, como fora... Aqui ainda as dúvidas, irmão. Ó. Diziam-lhe, portanto, como fora abertos os olhos. Ele respondeu e disse-lhe, um homem chamado Jesus fez lama e ungiu-me os meus olhos. E disse-lhe, vai ao tanque de Siloé e lava. Tendo ido... E me lavado, eu recebi a visão. O que nós devemos fazer é testemunhar, irmãos, o que Cristo fez. O que Cristo fez. Este homem foi questionado. É ele mesmo, será? Parece com ele. Aquele que estava sentado aqui conosco? É ele. Mas ele dizia, sou eu. E o que foi que ele fez? Ele testemunhou. O que foi que aconteceu? Por que você recebeu a visão? Não, um certo Jesus esteve aqui, fez lama, botou nos meus olhos e mandou se lavar. E quando eu lavei, eu consegui enxergar. Eu estou enxergando. Então ele testemunhava. Disse-lhe então, onde está ele? Ele disse, não sei. Devemos testemunhar o que Cristo fez em nossa vida, irmãos. A nossa vida agora é testemunhar, porque antes estávamos cegos, Cristo restituiu a nossa visão e agora devemos falar para todos o que Ele fez, o que Ele fez em nossa vida. E agora as provações virão também, irmãos. Então levaram aos fariseus aquele que antes era cego, em João 9, 13 ao 29. Então levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era dia do sabate, quando Jesus fez lama e lhe abriu os olhos. Então, outra vez, os fariseus também lhe perguntaram como receber a visão. E ele lhe disse, ele pôs lama sobre meus olhos e eu me lavei e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do sabate. Outro dizia, como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. E eles disseram novamente ao homem cego, quem diz tu a respeito dele? Aquele que abriu os teus olhos. E ele disse, ele é um profeta. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e receber a visão. Então, ó o que eles fizeram. Então chamaram os seus pais do que recebeu a visão. Eles perguntaram-lhe, dizendo, e este o vosso filho, que diz ter nascido cego? Como, pois, agora ele vê? Seus pais respondendo, disseram-lhe, nós sabemos que este é o meu filho, e que ele nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos. Nós não sabemos. Ele já é de idade. Ele tem idade. Perguntai a ele, e ele falará por si mesmo. Estas palavras disseram seus pais, porque tinham os judeus, porque temiam os judeus, pois os judeus
já tinham combinado que se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E portanto seus pais disseram: ele já tem idade, perguntai a ele. Então chamaram novamente o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Essa expressão quer dizer, fale a verdade. Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu e disse: se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe a dizer: o que ele te fez? Como abriu os teus olhos? Então ele respondeu: eu já vos disse e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Queres vós, portanto, fazê-lo também seus discípulos? Irmãos, glória a Deus. As provações virão em nossa vida. Este homem teve os olhos abertos. Este homem testemunhou de Cristo nas dúvidas, nas incertezas. Agora este homem foi provado. Ele foi levado aos fariseus. E os fariseus questionaram este homem. Fala, como foi que seus olhos foram abertos? E este homem, na frente daqueles homens da lei, ele testemunhou de Cristo. Mesmo ele não sabendo quem era Cristo. Ele falou a verdade. Não, eu era cego e ele me fez enxergar. Mas estes homens, não acreditando nisso, chamam seus pais, para que seus pais falassem se realmente aquele homem foi nascido cego. E os pais, já temendo que eles poderiam ser expulsos da sinagoga, eles disseram: ele é nosso filho, ele nasceu cego. Mas agora perguntai a eles. Perguntar a ele, porque ele é de maior, ele sabe falar, ele faz falar por ele mesmo. Por que ele fala isso? Porque estavam com medo de ser expulsos. Porque os principais sacerdotes não criam em Cristo. E quem confessasse seria expulso da sinagoga. E todo aquele que fosse expulso da sinagoga não tinha comunhão com ninguém. Ninguém queria conta. Era rejeitado do povo. Então os pais dele temeu e disse: não, perguntai a ele que ele é de idade. Mas se você reparar, irmãos, mesmo na provação, este homem continuou afirmando de Cristo. Glória a Deus. Então, chamando novamente o homem que fora cego, lhe disseram: dar glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu e disse: se é pecador ou não, eu não sei, mas uma coisa sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. Glória a Deus. Mesmo nas provações, este homem testificou do Senhor. Ele não ficou em dúvida, ele não ficou balançado. Ele testemunhou da verdade, daquilo que se revelou a ele. E agora, irmãos, a sua fé. É isso que devemos abrir os nossos olhos. A nossa fé está fervorosa. A nossa fé está viva, eficaz, para que você possa testemunhar de Cristo. Aqui em João 9, do 30 ao 34, aqui diz, irmãos: o homem respondeu e disse: nisto, pois está a maravilha. Do 35 ao 41. Não, aqui, do 39. Do 30 ao 40. Do 30. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que não sabeis de onde ele é, e não obstante, abriu-me os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecador, mas se algum homem adorar a Deus e fazer a sua vontade, a este ouve. E desde o princípio do mundo, nunca se ouve que algum homem tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Responderam eles e disseram:
tu nasceste inteiramente em pecado. Em pecado. E queres ensinar a nós, e expulsaram da sinagoga. Este homem, irmãos, foi questionado, foi colocado na parede, mas este homem confirmou quem era Cristo. Confirmou o que Cristo fez na vida dele. Este homem não temeu, não ficou temoroso por causa estava diante de autoridades. Não, ele continuou firme e falando de Cristo. Mesmo sendo acusado, mesmo sendo levado em dúvidas, ele continuou a pregar, a falar a verdade. E quando, irmãos, nós testemunhamos da nossa fé, testemunhamos do que Cristo fez em nossa vida, nós agradamos a Deus. Nós agradamos ao nosso Pai. Nós testemunhamos de Cristo e o Pai é glorificado. E quando o Pai é glorificado, a confirmação da sua fé vem sobre você. Aqui em João 9, 35 ao 41, Jesus ouviu que o homem que havia expulsado e chamando-lo disse: crê tu no Filho de Deus? Então respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus lhe disse: tu já os tem visto, e é ele quem fala contigo. E ele disse: Senhor, eu creio. E ele o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo estas palavras, disseram-lhe: nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fossem cegos, não teriam pecado. Mas como agora dizem, nós vemos, portanto o vosso pecado permanecerá. O homem testemunhou da sua fé diante da provação, diante daquilo que poderia ele negar a Cristo, mas ele continuou fervoroso. E Cristo, sabendo que ele foi expulso da sinagoga, Jesus vem até ele, irmãos. E diz, Jesus vendo que havia expulsado e chegando, disse-lhe: crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? E Jesus disse: tu já tens visto, e é ele que fala contigo. E o que foi que ele fez? E disse-lhe: Senhor, eu creio. E ele o adorou. Glória a Deus. E ele o adorou, irmãos. Por quê? Porque este homem, irmãos, confirmou a sua fé. Este homem não temeu no momento da provação, no momento que foi questionado, ele não temeu, ele permaneceu com a fé firme. E permanecendo com a fé firme, o Senhor veio e confirmou esta fé. E este homem foi agraciado pelo Senhor. Assim também, irmãos, é cada um de nós. Cada um de nós que tivemos os nossos olhos abertos. Hoje nós enxergamos a verdade. Hoje nós vimos a verdade. A verdade está diante de nós. A verdade é Cristo Jesus, irmãos. Aquele que abriu nossos olhos. E agora o que nós devemos fazer? Testemunhar dele. Falar dele. No momento das dúvidas, no momento das provações, estar firme. Continuar firme como os montes de Sião que não se abalam. E nessa firmeza que devemos estar, Cristo irá nos confirmar a nossa fé. Cristo irá nos fortalecer, irá fazer crescer a nossa fé em cada um de nós, irmãos. É isso que nós devemos fazer. E como eu posso fazer isso? Você que ainda não conhece a verdade, ou até mesmo você que está na igreja, mas ainda não se deparou com a verdade. Como eu posso ter meus olhos abertos? Como o Senhor pode fazer lama com sua saliva e passar no meu olho e mandar me lavar? Como eu posso fazer isso?
Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Como eu posso ter os olhos abertos se lançando a Cristo, se lançando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo? Só Ele, irmãos, pode abrir os nossos olhos. Só Ele pode mostrar a verdade. Qual é o caminho? Cristo. Qual é a verdade? Cristo. É a Ele, irmãos, que devemos nos lançar. Se você ainda não conheceu o Senhor, peça a Ele para Ele poder se manifestar em sua vida. Para que você possa ter os olhos abertos e enxergar, contemplar a verdade. Pois a vida é como um sopro, como um vapor. Quando você abre uma panela, sai aquele vapor, de repente acaba tudo. A vida é assim. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos se vamos levantar. Então faça uma comunhão com o Senhor. Se lance a Cristo para que você possa fazer parte do reino celestial. Daquilo que se manifestou em nossa vida. Para que você possa adentrar os portões celestiais. Para que você possa ter a confiança, se essa vida falhar, você estará na vida vindoura. Glória a Deus. Na verdadeira vida. Então permita que Cristo possa passar lama aos seus olhos e mandar se lavar com a água pura e cristalina de Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.